sobre dois personagens bíblicos que são centrais na história do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a história bíblica, do princípio até ao fim, e se pensarmos em termos de milagres, ou seja, ações sobrenaturais de Deus, nós vamos encontrar 3 períodos na história em que os milagres têm uma grande concentração. Fora destes 3 períodos, destes 3 momentos, os milagres acontecem de forma bastante esporádica. Nós temos uma primeira grande concentração de milagres durante o tempo de Moisés, especificamente na ação de Deus através de Moisés no Egito, mas depois também na saída do Egito e durante o tempo que o povo vivia no deserto, a entrada da terra prometida. Temos aí ações milagrosas extraordinárias por parte de Deus. Depois há ali um intervalo grande em que nós não lemos de grandes milagres acontecendo, até que chegamos ao período de 2 profetas, Elias e Eliseu. E estes 2 profetas também são um tempo em que a ação milagrosa de Deus é muito, muito clara. Há muitos milagres e milagres extraordinários acontecendo. Depois há um outro intervalo muito grande, e então temos o terceiro grande período de milagres com Jesus e com o início da igreja. São os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós vamos pensar neste segundo período, e começando por estudar a vida do profeta Elias. Elias foi o profeta dos profetas. Se alguém pudesse em Israel perguntar a qualquer pessoa sobre o profeta, as pessoas facilmente responderiam Elias. Ele era considerado o maior de todos. Elias passou a ser uma espécie de padrão, de exemplo principal de como devia ser um profeta, na sua ousadia, na sua forma de agir. Assim como a lei está ligada a Moisés, a profecia está ligada a Elias. Assim como a lei que Deus deu tem Moisés como seu personagem principal, em termos de ação profética, nós temos como Elias o homem que aparece mais marcadamente. A Bíblia nos diz que ele é um dos homens que não morreu, dos 2, não é? Temos Enoque e temos Elias. E também é um dos 2 que aparece no Monte da Transfiguração, quando Jesus se aproxima do momento decisivo de cumprir a sua missão na cruz. Moisés e Elias, a lei e os profetas, estão junto com Jesus naquele monte. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis. O que nós vamos ler é especificamente o capítulo 17, ou a primeira parte do capítulo 17, mas permitam-me só dar aos irmãos uma ideia do que está a acontecer, ou do panorama histórico, do contexto de vida, para nós podermos entender a importância de Elias. Estamos a viver na época em que os reinos estão divididos. O povo de Israel, quando chega à terra prometida, vive uma primeira fase como uma confederação de tribos. São 12 tribos, cada tribo tem o seu território, as tribos têm os seus líderes naturais, os seus príncipes, e de vez em quando as tribos se juntam, se reúnem, dificilmente todas juntas, mas pelo menos em locais, para combater inimigos específicos. Esta fase é também conhecida como a fase dos juízes, em que Deus levanta homens em momentos específicos para liderar o povo contra certos adversários. Até que o povo pede a Deus um rei. E o primeiro rei é estabelecido, chamava-se Saul, e não chega a ser o personagem unificador da história. Ele tem uma grande vitória, mas ele é um indivíduo muito centrado na sua própria tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim está muito a sul, muito distante das outras, e ainda não há uma unidade nacional. Será o rei seguinte, que não é o filho de Saul, porque Saul vai se portar mal e Deus vai rejeitá-lo, e este então será Davi, o grande rei, e este vai iniciar uma dinastia que demora 4 séculos, mais de 400 anos da dinastia de Davi. Davi, sim, é o indivíduo que vai unificar o povo. E ele unifica com a seguinte visão estratégica: precisamos de uma capital. Mas não pode ser nenhuma cidade que nós já tínhamos.
Porque se nós formos escolher uma cidade desta tribo, esta tribo vai achar que é beneficiada. Se formos para aquela tribo é beneficiada. Então o que é que eles fazem? Conquistam uma cidade nova, que ainda não era deles, chamada Jerusalém, estrategicamente colocada no centro do país, no monte, onde podia construir uma fortaleza defensiva. E mais do que isso, Davi sabia que aquilo que unificava o povo era o culto, a adoração a Deus. Então ele traz a arca do concerto para Jerusalém e faz os preparativos para a edificação do templo. E com isto ele realmente unifica o povo de Israel. Deixa de ser uma confederação de tribos, cada um para o seu lado, e passam a ser um povo unido. Davi tem um reinado longo, de 40 anos. O seu filho Salomão era um homem chamado de muito sábio pela Bíblia. Foi também um rei que teve um reinado de 40 anos, portanto, reinados longos. Temos quase um século, que é o período de ouro de Israel, em que Israel é muito forte, é uma potência regional, tem um exército muito significativo, subjuga todos os seus adversários à volta e quase que estabelece um pequeno império naquela região. As coisas boas, infelizmente, no nosso tempo de humanidade, parece que duram pouco. E o filho de Salomão, ao contrário do pai, não foi nada sábio. E foi logo com o filho de Salomão que existe a ruptura. E um grupo de 10 tribos fica no norte e aceitam e ficam com o título de reino de Israel, e 2 tribos ficam no sul, fiéis à dinastia de Davi, e tomam o nome de reino de Judá. O reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, vai permanecer até cerca de 300 e poucos anos à frente. Este reino de Judá, com a capital em Jerusalém, mantém sempre um rei da dinastia de Davi no trono. Há um pequeno períodozinho ali de um golpe de Estado feito por uma senhora que fica marcada na história como uma má personagem chamada Atália, mas tirando isto, houve sempre um filho, um descendente de Davi no trono. O norte tem uma história completamente diferente. Israel começa o seu reinado com um rei chamado Jeroboão, que é Jeroboão I, e ele estabelece a sua capital em Siquém. Jeroboão percebe que o templo de Jerusalém ainda é um elemento unificador. Então ele manda construir bezerros de ouro e coloca em 2 locais estratégicos para que o povo não vá adorar a Deus em Jerusalém. E isso começa a desviar o povo do norte da adoração ao Deus verdadeiro. Eles começam a adorar estes deuses fabricados. Jeroboão tem um reinado mais ou menos longo, o seu filho tem um reinado já relativamente curto, porque sofre um golpe de Estado. E isto é a história do Reino do Norte, sucessivos golpes de Estado. Normalmente não durava mais do que 2 ou 3 reis a dinastia. Então Jeroboão governa, o seu filho é lá, perde o trono para Baasa, que é um chefe militar que dá um golpe de Estado. Baasa não gosta de Siquém, vai procurar uma nova capital e funda uma capital em Tirza. Mas também não dura muito tempo, o filho dele também sofre um golpe de Estado. E nessa altura, quando o filho de Baasa sofre o golpe de Estado, há 3 líderes militares que tentam ocupar o poder. Quem vai vencer entre os 3? Os 3 têm nomes muito comuns em Portugal, todos nós já ouvimos falar por aí. Zinri, Tibni e Omri. São nomes muito conhecidos, não é? Como o Manuel, o Joaquim e o José. Mas enfim, o Omri parece que é o mais capaz deles todos, é quem acaba por ganhar estas batalhas internas que duram alguns anos e estabelece-se como rei de Israel. Omri mostra sabedoria no seguinte: ele sabe que para ter um reino forte ele precisa estabelecer alguns princípios, e ele copia de certa maneira o que Davi tinha feito. Primeiro, ele vai estabelecer uma nova capital, nova de raiz. Ele vai ter com um senhor chamado Semer, que tinha uma colina num local muito estratégico, muito bem situado. E ele compra esta terra, esta colina, e ali constrói uma cidade. Como era a cidade na terra, no território que pertencia a Semer, passa a ser Samaria, e depois Samaria, que vai ser a capital do reino de Israel até o fim, até o ano 722. Portanto, primeira jogada inteligente, mas que é uma cópia de Davi. Segundo, que também é cópia de Davi, mas às avessas, ele estabelece uma nova forma de culto,
que é a adoração importada do norte dos fenícios do deus Baal, que era também um deus aceito pelos cananeus. Para selar este pacto de forma muito forte com os reis do norte de outros povos e também para a adoração deste Deus, ele casa o seu filho, Acabe, herdeiro do seu trono, com uma princesa fenícia chamada Jezabel, que era simultaneamente uma sacerdotisa de Baal e de Azerá, deuses pagãos. E ele traz então com esta princesa todos os profetas e sacerdotes desse Deus falso e constrói em Samaria um templo a Baal. É o auge da idolatria. É o desvio absoluto e completo do povo de Deus. É neste momento que nós vamos ver o surgimento do profeta Elias. É durante o reinado de Acabe, filho de Omri. Se nós podemos dizer, de alguma maneira, que Acabe foi o pior rei que existiu, poderíamos dizer de uma certa maneira que Elias foi o maior profeta que nós conhecemos. Se nós podemos dizer que Acabe foi o mais ousado dos reis na sua maldade e na sua idolatria, também podemos dizer que Elias foi o mais ousado dos profetas na sua forma de pregar e no seu combate do mal. Se podemos dizer que Acabe foi um homem sem qualquer vergonha de levar o povo para o pecado e para o mal, também podemos dizer que Elias foi um profeta que não tinha nenhum medo e nenhum pudor de falar de forma clara e direta a respeito da sua convicção e do seu Deus. Entendendo então mais ou menos este contexto em que nós vivemos, de um povo dominado por uma família muito corrompida, de uma adoração a um Deus pagão que se tornou nacional e propagada pelo próprio poder instituído, é que nós vamos encontrar Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Até aqui, irmãos. Então vamos lá. O que é que sabemos a respeito de Elias? Muito pouco. Diz-nos que ele era da região de Gileade. Gileade era uma zona no norte da Palestina, do lado de lá do Jordão. Portanto, o povo de Israel habitava essencialmente do lado ocidental do Jordão, mas do lado oriental tinham ficado 2 tribos e meia, e nomeadamente na zona de Gileade estava parte da tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Portanto, a uma destas pertenceria Elias, mas nós nem sabemos qual é. Esta aldeia ou localidade chamada Tisbe, de onde ele vinha, ninguém sabe onde fica. E quem eram os seus pais também não é mencionado. Isto leva a que parte da tradição judaica pensasse que Elias era um anjo. A Bíblia diz claramente que ele não era, irmãos. Lembram-se? Quem foi que disse que Elias não era um anjo? Os irmãos se lembram? Não vale o pastor António dos Santos, claro, mas tirando o pastor, algum irmão se lembra quem foi que disse que Elias não era anjo? Está lá perto, não é? Lembram-se de Tiago. Tiago, na sua carta, ele diz a certa altura: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Lembram-se disto? Está lá no fim da carta de Tiago. Mas pronto, não fiquem tristes, irmãos. É só para ver se os irmãos estão acordados e a acompanhar-me. Portanto, sabemos que ele não era um anjo, porque a Bíblia diz claramente que ele era um homem. Só não temos as informações porque provavelmente a sua família não era uma família importante, os seus familiares não eram pessoas de destaque, e normalmente quando a Bíblia não menciona os pais, o pai principalmente, é porque esta família não era significativa. O que importa aqui não é isto. O que interessa aqui
não é de onde vinha o servo do Senhor e quem era a sua família, mas quem ele era e aquilo que ele fez. E isto sim, a sua história é marcante e significativa, porque Deus pode tomar qualquer pessoa, que venha de qualquer contexto. Se estiver nas mãos do Senhor, será certamente um homem e uma mulher extraordinários. Então vejamos aqui algumas características desta entrada em cena de Elias, que é abrupta, não é? É mesmo o estilo dele e passa a ser a marca do profeta do Antigo Testamento. Ousadia, e uma ousadia muito marcada. Vamos lembrar, irmãos, estamos a falar do tempo em que os reis eram governantes absolutos. Acabe tem direito de vida e morte. Se ele não gosta da cara do Elias, não é sequer das palavras dele. Se ele não gosta da cara dele, se não lhe agrada o fato que Elias traz vestido, ele simplesmente manda matá-lo. Mas Elias não anuncia a sua mensagem sussurrando num cantinho da cidade. Ele não chama um grupo de amigos e pessoas que estão de acordo com ele para dizer a eles, olha, é assim que deve ser. Não, ele tem a coragem de ir à própria presença do rei. Como é que isto acontece? O texto não diz. Ele pediu audiência, ele foi a uma audiência pública, Acabe estaria passando de cavalo pelas ruas da cidade. Quando foi que ele viu Acabe e falou com ele diretamente? Nós não sabemos. Sabemos é que ele encara Acabe de frente e diz a ele, de forma clara. E diz a Acabe porquê? Porque ele está falando sobre um castigo que vai vir sobre a terra, e ele está dizendo a Acabe, com estas palavras, que ele é o responsável número 1. Tu és o líder, tu és o rei, tu és responsável por dirigir este povo de forma correta. E como não o fizeste, a terra toda vai sofrer, mas o principal responsável és tu. A Bíblia muitas vezes nos fala sobre isto, irmãos. Quando nos fala sobre o princípio da autoridade, Deus permite e concede autoridade aos homens. E os homens às vezes ficam muito felizes quando ganham as eleições ou quando assumem posições de poder. Mas se há uma coisa que a Bíblia nos diz é que com muito poder vem também muita responsabilidade. E que o Senhor pede contas daqueles que estão nas posições de liderança. Não invejemos aqueles que estão em posições de liderança. O peso sobre eles é maior. Devemos orar por eles, é o que a Bíblia nos ensina. Vamos pedir a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, porque eles vão ter que dar contas da posição em que ocupam. E Acabe estava a fazer um mau trabalho, e diante dele, de forma muito direta, Elias assume a coragem de dizer, é assim e é assim que vai acontecer. Ele mostra a sua absoluta confiança em Deus. Vive o Senhor, Deus de Israel. É interessante, irmãos, porque no original há aqui um jogo de palavras. Porque o nome é Elias, El-Já, que são as duas palavras que formam este nome, literalmente significa Jeová é Deus. E, portanto, ele está falando aqui de forma direta com Acabe, no nome do Deus de Israel. Nós normalmente encontramos na nossa Bíblia a tradução do nome de Deus com a expressão Senhor. A maioria das vezes nós encontramos a expressão Senhor. Mas a palavra Senhor no hebraico é a palavra Adonai. E muitas vezes que nós temos a palavra Senhor no nosso texto sagrado, na verdade o que está lá não é Adonai, é Jeová. Mas criou-se a ideia de que era preciso ter um cuidado muito grande, não é? Com a utilização do nome de Deus por causa do mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas não quer dizer que nós não podemos usá-lo ou que nós não devemos usá-lo corretamente e quando nós temos o que dizer. Porque sistematicamente o que os servos do Senhor usam é o nome dele. Porque ele tinha um nome próprio, que era único. E aqui trata-se de um confronto entre deuses. O Deus verdadeiro, que é Jeová, e um Deus falso, que é Baal. E toda a vida de Elias vai nos mostrar este grande confronto e a vitória do Deus de Israel. Então ele vive o Senhor, vive Jeová, que é Deus, Deus de Israel. E a seguir ele diz, perante cuja face estou. Esta afirmação é uma afirmação de absoluta segurança e certeza. É uma declaração da soberania de Deus. E também é uma apresentação, é o cartão de visita de Elias para dizer,
há um só Deus verdadeiro, há um Deus que é Deus de Israel, ele chama-se Jeová e eu sou seu profeta. Eu vivo na sua presença, eu falo daquilo que dele recebo. E é com base nisto que ele então faz a sua afirmação. Vocês adoram a um Deus que é falso. Baal é um Deus falso. Por que eu estou a dizer isto, irmãos? Porque Baal era o Deus da fertilidade da terra. Baal era o Deus das tempestades, era o Deus da chuva, era o Deus que permitia que a terra produzisse. Então, o que Elias vai dizer, ele vai mexer exatamente no ponto em que Baal era senhor, ou que ele tinha domínio. Vocês não dizem que servem a Baal? Baal não é o Deus da chuva, da fertilidade, que faz a terra produzir. Então, olha, para que tu saibas que Baal não vale nada e que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, nem orvalho, nem chuva vai haver enquanto eu não disser o contrário. Qual era a resposta dos adoradores de Baal? Diante disto era rir. Este indivíduo não percebe. Este maluco não sabe nada de nada. Nós somos adoradores de Baal e sabemos que é Baal, que é o Deus do trovão. Ele vai nos mandar a chuva quando nós precisarmos. É claro que é muito fácil dizer estas palavras. E era muito fácil responder. Era depois ver o que é que ia acontecer. Não é? Era depois ver o que é que ia acontecer. A profecia fala de uma seca, da falta de chuva, que evidentemente ia trazer fome, muito significativa sobre a terra, e isto era algo que era afirmado de forma categórica por parte de Elias. Ele diz, enquanto eu não falar novamente, não chove. Os irmãos percebem a ousadia e a confiança que há aqui em Deus por parte deste homem. Tem coragem de dizer que não vai mais chover. Não, mas chove, mas naturalmente tem que... Não vai chover. Não vai chover enquanto eu não disser. Irmãos, vão ser anos sem chuva, não é? Enquanto ele não diz, não chove mesmo. Mas ele tinha perfeita confiança no Senhor. É interessante, irmãos, vermos e compararmos o que Tiago diz para nós encaixarmos aqui neste texto. Porque Tiago diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Isto está lá na carta de Tiago, no capítulo 5. E isto é curioso pelo seguinte, dá-nos aqui alguma a que pensar, porque o texto não diz de forma específica que Deus disse a Elias que não vai chover e, portanto, tu vais dizer a Acabe que não vai chover. E, portanto, nós podemos aqui nos questionar. Acabe recebe esta mensagem, Elias vai ter com ele porque Deus disse a ele para ir? É muito provável que sim. Ou será que Elias estava indignado por causa da maldade? E ele pediu a Deus que desse uma resposta. Senhor, que esta gente possa ver que tu és um Deus de verdade. Não caia chuva, já que eles acham que ele é o Deus das tempestades, então que não chova. A palavra de Tiago parece nos dar a possibilidade de pensar nesta outra ideia. Seja como for, irmãos, ele teve a convicção do Espírito Santo no seu coração de que ele tinha que dar esta palavra a Acabe. E confiado na soberania e no poder de Deus, ele vai e afirma isto de forma categórica. E daí então, diz o texto, ele recebe uma ordem direta de Deus. Para onde devia ir? Esconder-se. Esconder-se porquê? Foi ele que disse que não ia chover. A partir do momento em que não chovesse, iam procurar a quem? A ele. Porque ele tinha dito, enquanto eu não disser novamente, não chove. Logo, temos que apanhar o profeta. Trazer o profeta, torturar o profeta para que ele diga que vai chover. Que é para chover outra vez. Era assim que as coisas funcionavam naquele tempo. Então, ele tem que se esconder. E Deus dá-lhe uma orientação e diz, vais para tal zona assim assim. E ele vai para a zona de um ribeiro chamado de Querite, um pequeno ribeiro que ficava próximo ao rio Jordão. E ali ele então recebe 2 refeições diárias de pão e carne, trazidas por mordomos pouco prováveis, não é? Não sei se os irmãos têm algum conhecimento sobre como é que os corvos se comportam. Mas os corvos não são propriamente animais conhecidos por serem generosos, não é? O corvo é conhecido por ser ladrão. O que o corvo faz é roubar. Mas estes aqui eram corvos especiais, tinham sido amestrados pelo Criador. E o Senhor deu ordem aos corvos, e é curioso porque Deus diz a Elias, não é? O Senhor diz a Elias, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Mais uma vez, a gente vê aqui a confiança deste profeta. Ele vai para onde Deus manda, porque Deus disse que os corvos iam sustentá-lo. Senhor, corvos.
Se o Senhor tivesse dito, olha, eu dei ordem a alguém que te levasse comida lá, vais ficar ao pé de alguém que vai te fornecer alimentação, corvos vão alimentar-me. O profeta não discute, ele vai aonde o Senhor mandou e ali ele recebe diariamente pão e carne, não é? E a aguinha fresquinha do ribeiro para poder ir matando a sua sede, e ali ele permanece. Até que o ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, o que é que ele faz? Se Deus nos der vida e saúde, na próxima semana nós cá estaremos na mesma hora e iremos ver o que é que ele faz depois que o ribeiro seca, não é? É claro que os irmãos também podem chegar em casa e abrir as Bíblias e continuar lendo, mas venham para nós podermos continuar aprendendo e nos deliciando com a maneira como Deus vai agir na vida deste profeta. Vamos lembrar que trata-se de fato de um homem que Deus usa de uma forma muito especial e poderosa. E alguns dos momentos mais impressionantes da história bíblica vão se passar na vida de Elias. Vamos acompanhá-lo, não é? Próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós aqui estaremos para continuar a falar a respeito deste personagem e do seu Deus, sobretudo do seu Deus.